Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu querido e amado ouvinte, nesta quarta-feira abençoada, fazendo aqui o nosso programa de Junto de Jesus na Eucaristia, nessa capela aqui da Paróquia Imaculada Conceição, em Mambaí, quero abraçar a todos vocês com um abraço de São José, o bom Pai e pastor de nossas vidas, pedindo a graça deste amor de São José por todos nós. Que esta quarta-feira seja muito abençoada, dando continuidade às meditações litúrgicas do Papa Francisco dentro desse tempo de advento, de espera, de preparação para o Santo Natal. O número 58 da Desiderio Desideravi nos diz o seguinte, palavra do Papa Francisco: quando a primeira comunidade parte o pão, obedecendo ao mandamento do Senhor, faz isso sob o olhar de Maria, que acompanha os primeiros passos da Igreja. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dela. Atos dos Apóstolos 1,14. A Virgem Mãe supervisiona, entre aspas, os gestos de seu filho confiado aos apóstolos, assim como guardou em seu ventre, depois de ter acolhido as palavras do anjo Gabriel, o Verbo feito carne. A Virgem guarda mais uma vez no seio da Igreja aqueles gestos que constituem o corpo do seu filho. O sacerdote que repete esses gestos, em virtude do dom recebido com o sacramento da ordem, está guardando no ventre da Virgem, ou melhor, está guardado no ventre da Virgem. Precisamos ditar uma norma para saber como nos comportar? Claro que não. O sacerdote piedoso, que realmente compreendeu, mesmo na sua simplicidade, muitos sacerdotes têm dificuldade de mergulhar no grande conhecimento das coisas da igreja, na grande ciência da liturgia. O sacerdote tem o básico. Quem tem esse básico, que recebeu lá no seminário, não precisa de buscar muita coisa. Você já tem o necessário. E pensar que Nossa Senhora vivenciou este início da igreja com os apóstolos, nas primeiras comunidades. Vamos imaginar como que eram as comunidades iniciais. Ali em Jerusalém, a primeira comunidade, os apóstolos, depois de Pentecostes, eles ficam ali juntos, celebrando, mas depois vem aquele ímpeto, nós precisamos tornar Jesus conhecido. Foi quando a igreja vai crescendo e vai pelo mundo afora disseminando a verdade de Jesus. Como eram essas comunidades? Eram simples. A liturgia eucarística estava ali, se formatando. Vocês imaginam Nossa Senhora ali numa celebração da missa, ali 10, 15, 20 pessoas no máximo ali, um apóstolo presidindo, celebrando, partindo o pão com aquela simplicidade. A missa não tinha todos esses adereços que a tradição da igreja foi colocando, né? Todo o ritual das leituras que nós temos tão bem concatenadas, os cânticos, os momentos. Nosso Senhor instituiu, como nós já dissemos aqui, a Eucaristia muito singelamente. Certamente ele recordou um texto da Torá, da lei, fez o gesto, fez a consagração, as palavras de consagração do pão e do vinho e deu a comunhão. Esses resíduos primitivos nós os temos nos evangelhos e também nas cartas de São Paulo. E a igreja foi instruída pelo Espírito Santo, aprimorando em torno desse gesto profundo da Páscoa cristã
tudo que nós temos na liturgia hoje, nos 20 e tantos ritos da igreja. É uma beleza incomparável. E toda essa grandeza, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, diz o Papa, sob o olhar de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é uma espécie de guardiã desta memória de Cristo, desta riqueza da presença de Jesus eucarístico entre nós. Então o Santo Padre questiona aqui por que ele traz esse pensamento, essa figura que a gente lembra de Nossa Senhora ali presente junto dos apóstolos, assistindo, participando da Santa Missa, comungando com os apóstolos. Então o Papa diz, Nossa Senhora é uma espécie de guardiã dos gestos de Jesus, para que eles não fossem desconfigurados. Quando o sacerdote vai presidir o Divino Mistério, ele não tem necessidade de criar coisa da sua cabeça. Nós já falamos isso aqui e a gente repete sempre. Estou olhando aqui em cima do altar o missal romano que nós usamos, o novo missal, bonito aqui. A gente vê esse grande livro no altar. O sacerdote tem uma unção, uma alegria de poder manusear o missal romano, porque ele traz para nós toda a riqueza da tradição, da arte de celebrar da igreja. Em torno do missal, a comunidade é nutrida dos sacramentos, dos mistérios eucarísticos advindos pelas mãos sacrossantas do Padre. Quanta riqueza nisso! Nós não precisamos inventar um missal. Aliás, o sacerdote não deve querer celebrar a missa sem um missal, a não ser como fazia o bispo Van Thuan do Vietnã, que esteve preso por mais de uma década numa solitária e não tinha direito nem de ter a Bíblia, nem de ter o breviário. Ele viveu aquela solitária terrível e eles conseguiam fazer entrar os seus amigos uns vidrinhos com vinho, como se fosse remédio para ele. E ele sem um missal, na solitária, sem contato com ninguém, ele pegava um pedacinho do pão que ele dava de manhã, punha num cantinho da mão, eu já disse isso aqui, repito, porque é muito forte, e uma gota de vinho do outro lado, e consagrava naquela situação difícil, drástica da cadeia, e comungava na sua mão o pedacinho de pão com a gota de vinho. Isso lhe deu sustância para viver aquela solitária. Não é fácil você viver mais de 10 anos numa solitária. Basta ler os livros de Dom Van Thuan, os testemunhos que esse homem deu de que sofrimento passou nas garras do comunismo. É impressionante. Ele sobreviveu graças à Eucaristia. Esta força. Os apóstolos ganharam força do Cristo ressuscitado que se torna presente na Eucaristia e se nos dá como alimento. A Eucaristia é um alimento que nós recebemos no nosso corpo e que invade toda a nossa alma, nos pascalizando, por dizer, para que o escândalo da cruz não nos entorpeça, que as desgraças que aconteceram com nosso Senhor não nos desmotive no testemunho da nossa fé. Pelo contrário, a Eucaristia, ela nos move a irmos adiante. É o alimento dos mártires, é o alimento daqueles que testemunham que a verdade que salva e abençoa o homem não está nesse mundo, mas no profundo mistério de Cristo, na Eucaristia, aqui no sacrário, na hóstia pobre e humilde que está aqui dentro, que o sacerdote adora todos os dias. Nós temos todo o aglomerado do mistério do ressuscitado entre nós.
a Eucaristia é o tudo do nosso nada. Amém. A antífona da Santa Missa desta quarta-feira nos contempla com o livro de Abacuque 2:3 e 1 Coríntios 4:5. O Senhor vai chegar e não tardará. Há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos. Nosso Senhor é tudo. Nosso Senhor é aquilo que nós não compreendemos. Uma presença que enaltece a obra da criação. A força do ressuscitado que nós aguardamos na sua segunda vinda e que agora estamos vivendo neste advento e no mistério da liturgia, é uma força que compunge não só o coração da humanidade, mas a força do ressuscitado, ela penetra o mais profundo da obra da criação, na sua dimensão micro, que nós poderíamos dizer o átomo, que é a menor partícula da matéria. Uns já discutem que tem outras realidades menores do que o átomo, e a grande macro realidade da criação, que é o cosmos. O mistério de Cristo é um mistério sinergético que pervade toda a obra da criação. E para nós cristãos, aqui está o único sentido da nossa vida, nosso Senhor, o centro de Cristo na nossa vida. O Cristo é tudo. O Cristo é a nossa força. O Cristo é que nos motiva, que nos fortalece, que nos impulsiona a irmos adiante. Viva seu batismo com firmeza. Meu caro Padre, viva com firmeza o sacramento da ordem que você tem sobre os ombros. O mundo nunca precisou dos sacerdotes como agora, mas os sacerdotes nunca precisaram ser tão amados e tão guarnecidos pela intercessão dos fiéis também como em nossos tempos. Esses tempos de criatividades iníquas dentro da liturgia, dentro da igreja. Sejamos firmes e guardiães da fé católica, da tradição da igreja, da palavra, da tradição e do magistério da igreja. Deus nos dê uma quarta-feira sob o olhar de São José. Te convido a orar comigo agora pelos que não têm fé. Senhor, abençoa as pessoas que não têm fé. As pessoas que afastaram do altar, que afastaram da palavra, que afastaram dos sacramentos. Pai, acolhe a oração dos sacerdotes, dos fiéis leigos, dos religiosos, dos seminaristas, em favor da conversão dos pecadores, da volta dos pecadores à igreja. Dai, Senhor, um renascimento da fé para todos nós e para as nossas comunidades, paróquias e dioceses. Vem, Senhor, vem com teu amor ativar a esperança no coração dos desesperados e nos dar a alegria de poder celebrar o teu advento e o nascimento do teu Filho Jesus como centro de toda a obra da criação. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, compartilhe o nosso programa, se inscreva no canal se você ainda não está e deixe aqui uma palavra, um like para fazer maior engajamento da nossa evangelização. Fiquem com Deus e até à noite às 21 horas, aqui no mesmo canal, com a oração da noite. Amém.